queridos amigos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu gostaria de, nessa primeira parte do nosso programa, o Boletim Profético de hoje, desse dia 24 de maio de 2019, sexta-feira, agora faltam poucos minutos para as 9h30 da noite. Estou aqui falando de São Paulo, cidade de São Paulo, e eu, missionário Hélio, gostaria de responder uma pergunta que muitos irmãos têm nos enviado. De uma maneira ou outra, de uma maneira direta ou indireta, muitos têm perguntado o seguinte: é correto ou não um cristão participar de manifestações a favor ou contra o governo? Será que isso é da vontade de Deus? Será que nós não temos que apenas ficar orando em casa? Será que nós não temos que apenas estar dentro da igreja, na torcida, para que tudo dê certo? Ou nós temos, ou podemos, pelo menos, que participar de atos públicos, ir para a rua, em manifestações? Nós podemos, como cristãos, manifestar-nos sem quebradeira. Não estou falando de quebradeira, isso nenhum ser humano deveria fazer. Isso jamais. Vandalismo, isso não combina com pessoas de Deus. Mas muitas pessoas têm perguntado isso. E por que elas têm perguntado? Porque elas querem fazer isso. Elas desejam arregaçar as mangas e participar da vida pública. A vida pública é um ato público. O que é uma manifestação? Geralmente perguntas assim podem ser um pouco venenosas. Nós temos que tomar cuidado. Então, geralmente perguntas assim muito óbvias, ou muito estranhas, ou fora de contexto, ou perguntas assim que dá a impressão que querem nos colocar na parede. Então, nós temos que tomar muito cuidado e geralmente você deve responder da seguinte maneira. Alguém te pergunta: você acha certo ou errado participar de manifestação? Você é evangélico, você é cristão, você é católico, enfim. O povo cristão deve ou não participar de manifestação? Eu acredito que a primeira pergunta que você a primeira resposta que você deve devolver é a seguinte: me defina o que é manifestação. Ok? Então me defina você, o que significa manifestação para você. Então, quando vem uma pergunta venenosa, geralmente eu devolvo com outra pergunta. Olha, mas me explica você, o que significa isso para você? Para que eu não responda uma coisa pensando que é uma coisa e na sua cabeça é outra. Pois bem, se você me diga que manifestação é um ato pacífico e público de que nós mostremos qual é a nossa posição em relação a qualquer coisa, a qualquer tema, eu vou mostrar para você na Bíblia, não opinião própria, mas eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. São duas partes do nosso programa de hoje, o Boletim Profético. Primeiro eu vou responder essa pergunta. Segundo, eu vou dizer os padrões proféticos do livro de Esther que estão combinando direitinho com a situação do Brasil nesses últimos anos. Escute bem, não perca o segundo programa, não perca a segunda parte, melhor, desse programa. Você vá lá no YouTube, se inscreva no meu canal, por favor, ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Há pessoas que não estão recebendo as notificações, você tem que verificar o sininho aí. Procure o sininho, vá lá no YouTube, procure o meu nome, Hélio Giroto. Hélio Giroto, Hélio com H. Você clica lá no sininho, se inscreva primeiro, clica no sininho depois, você vai receber as notificações. Tem mais vídeos que vem por aí essa semana que vem. Mas a primeira parte do nosso programa é essa. É errado ou não participar de atos públicos, de manifestações pacíficas, não é quebradeira. Isso aí não é coisa de cristão, não é gente de Deus que faz isso. Isso aí é animal que faz isso. Quebrar coisa, vandalismo é coisa de bicho. Não é coisa de bestas feras. Não é coisa de gente de Deus. Mas, se você... Eu vou entrar aqui no livro de Esther para ler para você o capítulo 4 do livro de Esther. Mas temos outros dois exemplos também que, se você
procura saber por que Daniel foi jogado na cova dos leões, você vai entender o que foi uma manifestação. Foi uma manifestação que Daniel ele fez em contra daquela lei que fizeram. Se você, no mesmo livro de Daniel, procura saber por que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que eles foram jogados na fornalha de fogo, você também vai entender que eles foram contra uma lei. Uma lei que o rei tinha posto, e eles falaram: eu sinto muito, rei, nós respeitamos o Senhor, nós gostamos muito do Senhor, mas nós não vamos obedecer. Então vocês vão ser jogados na cova dos leões ou na fornalha de fogo. Tudo bem, se Deus nos livre, nos livrará, mas nós nos recusamos isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes querem nos colocar em ciladas, principalmente com as perguntas. No livro de Esther, da rainha Esther, que foi escrito sobre a história da rainha Esther, melhor dizendo, não foi escrito por ela, mas foi escrito sobre a vida da rainha Esther. Fala que Mordecai, o primo, que era praticamente o pai que criou Esther, que Mordecai, quando soube da lei que fizeram para exterminar os judeus, queriam aniquilar todo o povo de Deus que estava na Pérsia, os judeus, e quando Mordecai soube de tudo quanto havia passado, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, olha só, ele não ficou em casa orando, ele saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Clamar significa orar, gritando com todas as forças. Então ele saiu na rua, orando em voz alta, em alta voz, saindo pela cidade, com roupa de pano de saco, que era uma roupa de lamentação ou de protesto, e chegou até a porta do rei. Olha só que atrevimento. Ele, fazendo parte dos judeus, do povo de Deus, ele fez isso. Ele não ficou só orando em casa, ele saiu na rua, ele foi para a rua. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Era até contra a lei, era contra os costumes, mas ele foi, e isso você vê claramente que foi uma manifestação, foi um ato público de coragem da parte do homem de Deus. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, a lei que iam exterminar todos os judeus, na segunda parte do programa eu vou comentar sobre isso, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro, muita oração em jejum e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Era uma maneira deles se manifestarem. Na época eles se vestiam de pano de saco e eles colocavam a cinza na cabeça. Era a maneira que eles se manifestavam. A rainha Esther, que foi criada por esse senhor chamado Mordecai, quando ela soube que esse Mordecai, ou Mardoqueu, depende da tradução da Bíblia que você lê, ele estava fazendo um protesto na porta do rei, então diz a Bíblia que ela foi e foi levar a roupa para ele. Ela pediu que os servos levassem roupa para ele colocar, para ele não ficar daquele jeito na porta do rei. No versículo 4 desse capítulo 4 diz que ele, porém, não as aceitou. Eu não quero, eu não vou para a minha manifestação. Olha só que atrevimento, que coragem. Então você veja que cristão não é só aquele que fica numa situação passiva, vendo o que vai dar. Não, ele também é um agente ativo das mudanças em um país, das mudanças em uma família, das mudanças no que seja. Ele tem que arregaçar as mangas, ele tem que dobrar as mangas e ir para uma manifestação pacífica, sim, quando necessário, de modo organizado, obviamente, pacífico, e não só ficar na oração, é orar e agir. No versículo 10 diz assim que a rainha Esther mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior do rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva.
Ou seja, ela estava dizendo para o seu primo Mordecai, olha, isso é sentença de morte, o que você está fazendo é sentença de morte, não faça isso. Mas Mordecai lhe disse o seguinte, preste atenção nas palavras dele e que sirva para você também que está nos ouvindo. Então lhe disse Mordecai, a rainha Esther, ele disse o seguinte para ela, não imagines que, por estares tu na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Não pense você que por você estar aí na sua zona de conforto, você vai escapar, porque você não vai escapar. Você vai ter uma hora que a situação vai ficar feia para o teu lado. Você também tem que entrar nessa manifestação. Era o que Mordecai estava dizendo para Esther. Não pense que você, só por estar na casa do rei, na tua zona de conforto, tá? Saia dessa zona de conforto e faça alguma coisa, por favor. Não pense que só você vai escapar. Porque se calares agora, se você se calar agora, olha só, não basta apenas falar com Deus, tem que falar com quem tem que ouvir, não só com Deus. Nós temos que abrir a nossa boca. Diz um ditado popular, quem não chora não mama. Se você se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Porém tu e a casa do teu pai perecerá. Tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura ou para esta situação é que foste elevada a rainha. Então você recebeu condições, você recebeu de Deus. Deus ele tem um propósito na sua vida e você tem que usar as condições que Deus te deu em favor de todo o povo. De todo o povo. Não pense apenas no seu próprio umbigo. Não fique olhando apenas para você. A situação que nós estamos vivendo hoje é por culpa daquilo que nós plantamos no dia de ontem, no passado, nas escolhas que os nossos pais fizeram. Infelizmente, eles pensavam que estavam escolhendo bem, mas não escolheram bem. E eles plantaram coisas que não deveriam plantar. E nós hoje no Brasil estamos colhendo. Mas é nossa responsabilidade para que o futuro dos nossos filhos seja um futuro de bênção, seja um futuro onde esse país seja uma nação cujo Deus é o Senhor, é nossa responsabilidade no tempo presente fazer alguma coisa. Não só ficar orando. Você evangélico, você católico, você povo de Deus, nós não podemos só ficar orando. A situação exige uma reação nossa, exige que nós tenhamos a coragem de Daniel, a coragem de Mordecai ou Mardoqueu, a coragem dos 3 amigos de Daniel, ou amanhã será tarde demais. Quando Esther ouviu essas palavras, diz a Bíblia que ela aderiu à manifestação. Ela disse, vai, junta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, não comeis, não bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, não só vou ficar em jejum e oração, eu também vou lá falar com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Ela disse, eu vou correr o risco também. Ainda que é contra a lei, mas eu tenho que fazer algo para que o nosso povo não sofra, para que o nosso povo não pereça, ele não se estrague, para que amanhã não seja tarde demais. Então fique esse alerta para você, fique essa palavra para você. Por favor, você cristão, abra aí o seu celular, o seu computador, a sua Bíblia, no livro de Esther, capítulo 4, leia isso com muita atenção e você vai ver que nós cristãos temos que fazer algo e fazer imediatamente. A segunda parte do nosso programa, nós vamos falar agora exatamente dos padrões proféticos do livro de Esther e mais coincidências sobre a situação que nós vivemos no nosso país nos dias de hoje.